Eu peço para aqueles que têm estômago frágil, né, tomarem cuidado, porque no confronto de hoje a gente vai trazer dois personagens que já deixaram rios de sangue por onde eles passaram e tem o histórico de matar membros da própria família, os dois. De um lado, o prodígio do Uchiha, que assassinou todo o clã e se tornou um membro procurado da Akatsuki, Itachi Uchiha. Do outro lado, o demônio da areia e quinto Kazekage, Gaara do deserto. Este poder é para todos os que eu preciso proteger. Condições de batalha. Antes de tudo, a gente precisa definir as versões dos personagens que a gente vai estar colocando aqui no ringue, correto? Que é um tanto complicado. Itachi contra alguma doença fatal desconhecida que prejudicava e encurtava o tempo de vida dele. Além disso, depois de tanto ele usar o Mangekyo Sharingan, o Itachi ele já estava quase cego e também não conseguia desviar de ataques que ele normalmente desviaria. Só que considerar um Itachi sem doença seria considerar uma versão dele que a gente nunca viu. Então a gente vai usar a versão Edo Tensei, em que ele tinha todos os atributos restaurados para além do auge dele. Claro, a gente vai desconsiderar a imortalidade, a regeneração e o vigor infinito que o Edo Tensei deu para ele. Além disso, o Itachi não vai ter o Koto Matsukami aqui. Primeiro que esse jutsu nem é do Itachi, é do Shisui. E ele já estava programado para realizar um objetivo específico, né? Proteger Konoha. E isso, de toda forma, não faria diferença nessa luta. A gente vai considerar a versão do Gaara de cabelo lambido dele. Isso é a versão dele em Boruto, né? Em que ele já não possui mais o Shukaku selado nele. E assim, considerar o local dessa batalha é algo realmente importante, já que um dos nossos competidores aqui pode literalmente controlar mares de areia como ele quiser. Então seria totalmente injusto pro Itachi colocar os dois pra lutar no meio de um deserto. Tanto quanto seria, por exemplo, injusto pro Gaara colocar os dois pra lutar no meio do oceano. Então esse confronto vai acontecer num lugar fictício. Um campo verde aberto, sem areia ao redor e com um lago nas imediações. A gente vai usar todo o material canônico para comparação, isso é, mangá, databook, novel, filmes e episódios canônicos. Dito isso, chegou a hora da gente comparar os poderes desses dois ninjas. Poderes e habilidades. Começando pelo Itachi, ok? Ele é simplesmente bom em tudo que ele faz e tem uma versatilidade muito grande, com uma quantidade absurda de poderes diferentes. Entre os poderes dele, a gente tem criação e manipulação de fogo, criação e manipulação de água, mestre marcial, invocação de corvos, clonagem, previsão de movimentos, cópia de técnicas, ilusões, Suzano. O Itachi ele pode convocar um humanoide de chakra como uma medida protetiva em batalha. Através dele, o Itachi pode lançar projéteis e ainda possui duas armas lendárias, o espelho Yata e a espada Totsuka. Já o Gaara, entretanto, não tem tanta coisa quanto o Itachi, porque os poderes dele se baseiam praticamente numa coisa só: manipulação de areia. Ele tem a habilidade de manipular a areia de acordo com a vontade dele, mas a areia também se move por conta própria. Graças à vontade da mãe, Karora, o Gaara é protegido por uma defesa de areia automática, uma areia que se move para proteger ele independentemente da vontade do Gaara. Ele ainda pode imobilizar os oponentes para em seguida esmagar esses oponentes, fazendo a areia implodir. A força desse esmagamento é tão grande que nenhum osso sequer é deixado para trás. Manipulação de vento, manipulação de magnetismo. Ok, vamos agora para a comparação de alguns dos atributos. Velocidade. A velocidade do Itachi é tanta que ele conseguia se mover sem ser detectado por olhos normais. Na real, nem mesmo olhos com Sharingan, que podem prever e acompanhar movimentos rápidos, foram capazes de prever totalmente os movimentos extremamente velozes do Itachi. O Itachi ele conseguia bater de frente com o Sasuke, né? Que era rápido o suficiente para render elogios do Deidara e do Obito. Já o Gaara tem alguns feitos de velocidade, tendo sido descrito como um shinobi de primeira classe em taijutsu, na novel do Boruto, e demonstrado ótima esquiva na Gaara Iden. Na real, o Gaara já apresentava um alto nível de velocidade corporal desde o clássico, né? Usando a substituição numa brecha de tempo minúscula que o Rock Lee deu para ele enquanto atacava o Gaara. Mas o que importa mesmo é a velocidade da areia. Na luta contra o Deidara, ele foi capaz de reunir em pouquíssimos segundos areia suficiente para formar um escudo gigantesco que cobriu uma vila inteira. Depois disso, a areia dele evoluiu ao ponto de ser capaz de defender o Amaterasu do Sasuke, o que é muito impressionante.
já que a Amaterasu simplesmente aparece no corpo do alvo e o único que foi capaz de desviar dele foi o quarto Raikage Ai. No deserto, a velocidade da areia dele foi capaz de superar a reação de todos os antigos Kages reencarnados, mesmo que eles estivessem programados para reagir a todos os ataques, né? Mas um dos maiores feitos de velocidade de areia do Gaara foi quando ele conseguiu acompanhar e parar o Momoshiki Otsutsuki, que estava avançando em alta velocidade na direção dele. Chakra! Aqui eu vou analisar não só o chakra, né, como também a estamina e a resistência desses dois. Se a gente fosse se basear só em chakra e estamina, o Itachi estaria numa tremenda desvantagem em relação ao Gaara. Mesmo sem a doença dele, né, o Itachi sempre foi listado como um ninja de baixa estamina e, consequentemente, de baixo chakra. A pontuação dele no databook era inferior até mesmo à do Kakashi com Sharingan. Enquanto o Kakashi possuía 3.5 pontos, o Itachi tinha 2.5. E se a gente comparar com a quantidade de chakra que o Gaara tem, o negócio fica ainda mais desproporcional, já que o Gaara tem 5 pontos em chakra. Mas a quantidade definitivamente não quer dizer qualidade. E isso é algo que o Itachi tem de sobra. Mesmo tendo essa quantidade michuruca de chakra, ele conseguia se manter numa boa em lutas prolongadas. Com o controle refinado que ele tinha, né, ele podia realizar uma quantidade considerável de técnicas antes de ficar sem energia e ainda assim podia manifestar o Susanoo, que é uma massa gigantesca de chakra. Agora, a resistência e vigor do Itachi é uma coisa monstruosa. Mesmo com uma doença grave afetando o vigor dele, o Itachi sobreviveu durante anos só com força de vontade, resistindo por pelo menos 3 anos até lutar com o irmão dele. E mesmo na luta contra o irmão, o Itachi abusou do uso do Mangekyo Sharingan, né, que encurtava mais ainda a vida dele. E nos seus últimos instantes, ele conseguiu manter um Susanoo, que era equivalente à dor de ter todas as células queimando. Mesmo com o Shukaku tendo sido extraído do corpo dele, o Gaara tem a quantidade de chakra maior do que antes, tendo a pontuação máxima em chakra no databook. Contra o Deidara, ele conseguiu mover quantidade enorme de areia por toda a aldeia e nem se cansou no processo. Ele foi o único Kage que lutou a guerra inteira praticamente, tendo enfrentado os Kages reencarnados. O Madara de novo e o Madara mais uma vez. E mesmo assim, em nenhum momento ele reclamou de falta de chakra. Diferente de todos os outros, né? Só parando mesmo 2 vezes. Quando quase foi morto pelo Madara e quando caiu no Tsukuyomi infinito. A resistência e o vigor dele são absurdos. Mesmo depois de levar muita porrada pro Rock Lee, o Gaara se levantou depois da luta com a maior tranquilidade. Como se nada tivesse acontecido. Ele também levou explosões do C1 do Deidara a queima-roupa, né? E não só sobreviveu, como também ficou consciente e teve força o suficiente para tirar a barreira de areia que ele tinha criado de cima da vila. Versatilidade. Aqui eu vou analisar não só o número diferente de coisas que cada um pode fazer, mas sim a capacidade deles se adequarem às mais diferentes situações. O Gaara, por exemplo, ele é um gênio estrategista que consegue facilmente se adaptar, né, aos mais diferentes ataques graças à defesa que ele tem. E o Itachi não fica nem um pouco atrás disso, ele conseguiu usar um genjutsu no Kabuto, mesmo que ele fosse virtualmente imune à maioria dos genjutsu do Itachi. E assim como ele, o Gaara também sabe se adequar a técnicas que foram criadas especificamente para derrotar ele, como quando Shigezane projetou água com rocha vulcânica para transformar areia em concreto e passar pela defesa. E o Gaara conseguiu se defender mesmo assim, se adaptando à situação, o que deixou o cara pistola. O Itachi, ele lê, né, as situações com muita rapidez, mesmo ele estando sob pressão, como quando ele descobriu as fraquezas de técnica como o Shibaku Tensei, e também as intenções de um inimigo tão ardiloso como o Kabuto em instantes. E o Gaara também pensa muito rápido, né, conseguindo formular estratégias complexas rápido o suficiente para derrotar até mesmo oponentes de nível Kage. Mesmo que o oponente evite olhar nos olhos do Itachi, o Uchiha pode lançar genjutsu de qualquer outra parte do corpo dele, inclusive do dedo, prendendo o oponente só com o apontar do dedo. Ele ainda tem a lendária espada de Totsuka, que sela eternamente aquele que é perfurado por ela no mundo de ilusões. Já o Gaara, mesmo que ele esteja num campo que não há muita areia, ele pode esmagar rochas e outros minerais, criando areia suficiente para fazer uma tsunami. Defesa. Esses dois, eles possuem defesas excelentes, talvez sejam os donos das defesas mais poderosas de todo o anime. O Gaara é especializado nisso, né? A defesa dele é conhecida como defesa absoluta, e não é à toa. O Naruto, né, mesmo tendo enfrentado o terceiro Raikage com uma defesa forte o suficiente para enfrentar bijus, disse que o dono da melhor defesa ainda era o Gaara, foi o Naruto que disse. Mas isso porque o Narutinho não chegou a testemunhar a defesa do Itachi. Acompanhando a espada Totsuka, né, o Itachi ainda tem o espelho de Yata, que é um espelho capaz de defender o Itachi de praticamente qualquer ataque. O Susanoo por si só é uma defesa e tanto, né? Mesmo que ele tenha sido destruído pelo Kirin do Sasuke, ele fez com que o Itachi não levasse quase dano nenhum. A defesa absoluta do Gaara é absoluta realmente por não depender da vontade dele. A areia sempre vai proteger ele graças à vontade da mãe do Gaara. Isso significa que mesmo ataques surpresas
são inúteis contra o Gaara quando ele defendeu 5 facas espadadas do Suzano, do Fakken Madara, sem nem olhar pra eles enquanto protegia a Mei. A defesa dele é rápida o suficiente pra defender o Amaterasu e resistente o suficiente pra defender a chuva elemental do Super Momoshiki. O Gaara ainda pode deixar a defesa dele ainda mais forte ao esmagar minerais mais duros do solo, né? Criando uma defesa que fez até mesmo o osso mais forte do Kimimaro, cujos ossos normais já eram muito mais resistentes que o aço, virarem picadinho. E ele atualmente pode ainda por cima combinar a defesa que ele tem, regular, com a areia metálica e ainda usar a liberação de vento para criar defesas ainda mais poderosas. Só que, como o Itachi pode manipular o elemento água, poderia ganhar uma enorme vantagem contra a defesa do Gaara, já que poderia usar a água para comprometer a areia dele. Bem, na verdade não. Mesmo que o Itachi consiga molhar a areia dele, isso não afetaria em nada o Kazekage. O Gaara já manipulou a areia molhada em pelo menos 2 situações e isso não fez diferença nenhuma para ele. Na primeira ocasião, ele foi capaz de mobilizar completamente, sabe quem? O Fakken Madara. Enquanto na outra ele parou o movimento do Fakken Urashiki, 2 oponentes de nível altíssimo. O Itachi, por outro lado, provavelmente conseguiria desviar de todos os ataques frontais do Gaara com o uso do Sharingan e da agilidade que ele tem avançada. Só que o Itachi também não conseguiria se aproximar e quebrar a defesa do Gaara. O ninjutsu de longa distância mais poderoso do Itachi, o Yasaka Magatama, já foi defendido pelo Gaara quando lançado pelo Suzano do Madara. Detalhe, no caso do Madara, ele lançou uma enxurrada dessa técnica. Outro ninjutsu poderoso do Itachi, que seria inútil contra o Gaara, seria o Amaterasu, já que, né, como a gente mostrou, a Areia defendeu ele quando as chamas negras foram usadas pelo Sasuke, que é o melhor usuário delas que o Itachi. Os dois são gênios estrategistas, mestres em análise e pensamento rápido. Com o Itachi se destacando aqui, né, tendo 5 pontos de inteligência no databook, enquanto o Gaara tem 5. Seria muito difícil pro Gaara superar a capacidade de análise do Itachi e pegar ele de surpresa. Por outro lado, o Itachi também teria dificuldades ao tentar surpreender o Gaara graças à defesa absoluta que se move mesmo sem ele ver o ataque vindo. Entretanto, galera, se o Itachi souber usar a cabeça, ele vai conseguir explorar a fraqueza da defesa do Gaara, que é quando ele usa ela para ataque e fica desprotegido. É como o Deidara observou. Se o Gaara investir os esforços da areia que ele tem em avançar contra o Itachi, o Uchiha poderia fazer uso de uma estratégia de distração, usando um clone para atrair a atenção dos ataques da areia na cabaça, né? E deixando o Gaara sem areia para se proteger. Uma abertura perfeita para o Itachi original selar ele com o Totsuka ou meter o Amaterasu. Como a gente já viu, o Itachi se clona numa velocidade absurda, então poderia dar certo. Poderia, isso se não fosse o sensor físico do Kazekage. Sempre que ele luta, o Gaara deixa um pouco da areia dele espalhada pelo campo. Com ela espalhada, ele é capaz de sentir todos pelo campo. Com isso, seria quase impossível para o Itachi enganar o Gaara e atacar na surdina. Os dois têm um estilo de luta completamente diferente. Só que assim, embora o Itachi seja bom em todos os estilos, quem domina a longa distância é o Kazekage, que faz ataques grandes e com grande alcance, fora as defesas que não deixariam o Itachi se aproximar com tanta facilidade. E sem conseguir se aproximar, o Itachi não conseguiria usar as principais armas que ele tem, os genjutsu. Técnicas de curto alcance são técnicas que têm um alcance máximo de 5 metros. Todos os genjutsus visuais do Itachi, de acordo com o databook, são de curta distância. Então seriam inúteis contra o Gaara, que tem condições de não permitir tal aproximação, descartando completamente o Izanami, né? E nem precisa olhar nos olhos do Uchiha para lutar. Mas em todo caso, o Itachi pode usar até mesmo o dedo indicador para lançar as ilusões, o que arruinaria completamente a estratégia do Gaara de não olhar nos olhos. Enfim, galera, depois de tudo isso, o vencedor dessa batalha mortal é...
do deserto, ok. Bora lá. É verdade que o Itachi só precisa apontar pra lançar um genjutsu, mas a pessoa precisa olhar pro dedo dele pra cair na ilusão. Mesmo que não seja lançado pelos olhos do Itachi, esse é um genjutsu visual. Naruto olhou pro dedo do Itachi quando caiu na ilusão. Se fosse só o Itachi apontar que a ilusão já tava na pessoa, ele usaria no Kabuto, né, que tava com a visão intencionalmente obstruída. Dito isso, é quase virtualmente impossível pro Itachi pegar o Gaara, já que ele faz ataques a distâncias imensas e somente ninjas com velocidades absurdas conseguem se aproximar. Em terra já é quase impossível para o Itachi se aproximar, mas o Gaara ainda pode voar e se cercar numa cúpula de areia, pegando distância até e anulando qualquer chance de contato visual. Eu disse que as investidas diretas de areia não pegariam o Itachi, mas só se o Gaara atacasse literalmente de frente. E não tem por que ele fazer isso, sendo que ele pode atacar literalmente de todas as direções. O Gaara pode atacar de frente, por cima, por baixo, pelos lados, por trás não importa, por todos os lados. E vamos combinar, o que o Itachi faria contra uma tsunami de areia várias vezes maior até mesmo que o Susanoo dele? É verdade que o Gaara não tem poder destrutivo suficiente para passar pelo Susanoo, verdade. Mas ele pode simplesmente tirar o Itachi para fora do Susanoo, como ele fez com o Madara, né? Ou nem tirar ele lá de dentro. Ele pode capturar o Itachi e esmagar ele dentro do Susanoo. Ah, mas ele só pegou o Madara com a ajuda do Onoki. O Gaara já controlou a areia debaixo dos pés das pessoas. Por que ele não poderia fazer o mesmo? Fora que se ele fosse soterrado pelo tsunami de areia, o Susanoo não ia servir de nada, né? Com a areia cercando ele em 360 graus. Gaara não precisa enfrentar o Espelhata, né? Ele passa por baixo dele. Para garantir a vitória, ele ainda poderia fazer uma areia movediça e engolir o Itachi para as profundezas da terra, sem chance de voltar, como o Kimimaro. O Itachi poderia até tentar selar a areia com a Totsuka, mas para isso ele precisaria perfurar as defesas, o que é um trabalho muito difícil. E não, a Totsuka não é uma espada espiritual que atravessa qualquer matéria. Orochimaru sangrou quando foi perfurado por ela. O estilo de luta favorece completamente o Gaara. É verdade que o Itachi é um gênio estrategista, eu sei, mas o Gaara também é. Inclusive tendo usado estratégias mais vezes do que o Itachi nas lutas, hein? Gaara, né, em especial o Gaara atual, é extremamente superior ao Itachi. E a vitória é do quinto Kazekage, Gaara do Deserto. Bem, nerd fã de Naruto, curtiu? Então já vai deixando um joinha pra ajudar. Não curtiu? Discordou dos meus argumentos? Consegue refutar alguns dos meus argumentos aqui com refutações lógicas, embasadas em alguma coisa? Então manda ver aqui embaixo. Sem ofensa, a gente pode trocar uma ideia bacana. Com certeza eu vou responder a todo mundo que for educado aqui embaixo nos comentários. Tamo junto sempre, não esquece. Clica aqui, ativa o sininho e já manda aqui embaixo sugestões para as próximas batalhas mortais. Eu vou ler o que vocês estão mandando. A gente está trazendo o que vocês estão sugerindo. Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!